Fala, empreendedor! Bom, se você está aqui nesse vídeo é porque você se interessa por entender um pouco mais sobre o universo empreendedor. Então fica aqui no nosso canal, se inscreva, toque no sininho e acompanhe a gente. Muitos conteúdos interessantes sobre empreendedorismo, tenho certeza que você vai gostar. Hoje a gente vai falar do segundo P. Lembra dos 3 P's? Das 3 fases do empreendedor? Agora nós vamos falar do segundo P. Esse P tem um nome que é difícil, ninguém gosta, mas que é muito importante, que é problema. Existem 2 tipos de pessoas. As pessoas que veem os problemas como obstáculos a serem ultrapassados, ou as pessoas que enxergam o problema como algo que impede o avanço. E é nesse momento que aquelas pessoas que quebraram ou romperam um ciclo de procrastinação conseguem avançar. Se você não viu o primeiro vídeo, eu aconselho fortemente que você assista, tá? Clicando no link para justamente você entender o contexto desse vídeo que fala sobre a segunda fase de empreendedorismo. Então, vamos lá. Uma vez que você passou pela primeira etapa, pelo primeiro P, que é paixão, quem rompe esse ciclo de procrastinação e de fato vai ao mercado, tenta construir uma solução, entra na segunda fase, que é problema. Ou seja, você teve uma ideia, dividiu com as pessoas que estão à sua volta, começou a montar um negócio, um projeto, enfrentou algumas primeiras dificuldades, mas a verdade é que o problema vem agora. No momento que você constrói o negócio, e aí você começa a prototipar, né? Você começa a talvez começar ali com alguns clientes, você se aproxima, essas pessoas muitas vezes não vão comprar, muitas pessoas que disseram que o teu produto era extraordinário não vão comprar, e aí você fala, ué, mas tem alguma coisa errada com o meu produto ou com o meu serviço. Aí você começa a ter problema com o fornecedor, você começa a ter problema com as pessoas que eventualmente você esperava chamar para sócio, mas que eventualmente podem ter desistido. Ou seja, agora é um mar de problemas. Essa fase tem uma característica muito relevante, que é os altos e baixos, né? Então tem dias que você acorda como se tudo tivesse dado certo e tem dias que você acorda down. Não só acorda down, como também no final do dia você fala, nossa, como é que tudo pode ter dado errado? E tem dias que você vai ver como as coisas vão fluir. É uma sensação como se você desse 2 passos para frente, 3 para trás, no outro dia você dá 1 para frente, 2 para trás, no outro dia você dá 5 para frente, 4 para trás. O importante é ter resiliência, calma e sabedoria para enfrentar cada um dos desafios. Eu gosto muito de falar que essa é uma fase em que muitos empreendedores se deprimem mesmo. Eu já passei por isso, né? Momentos em que você não consegue enxergar saídas muito claras para aquela situação que você está vivendo. Você muitas vezes não tem ninguém para conversar, para trocar ideia. Não tem, às vezes, empresas que você possa dividir, trocar experiências. A jornada empreendedora, ela é muito solitária. Então é muito importante que a gente entenda, sobretudo, o quão importante é a troca de experiências e informações. Muitos mentores fazem um papel fundamental nessa fase para a grande maioria dos empreendedores. Por quê? Você precisa muitas vezes de uma palavra, de uma direção, de um sentido. E aí é nesse momento que a gente tem que atuar. E como é que a gente atua? Primeiro, a gente tem que se preparar, então ler muito, estudar, se conectar com mentores, com especialistas, com outros empreendedores. Você tem que estar num ecossistema para se fortalecer. Fortalecer a sua mente, a sua alma, porque você vai precisar de apoio e suporte. Esse momento lembra muito uma sensação de afogamento. Como assim afogamento? Bom, eu já me afoguei, tô viva, tô aqui. Mas por que eu gosto de usar essa analogia? Quando você está numa situação de perigo, em especial no mar, onde você não tem o chão, você fica nadando e você não tem uma base sólida, né? Você
fica nadando, hora você engole água, hora você boia, hora você submerge, daqui a pouco você emerge de novo. Então é um processo que você muitas vezes consegue boiar, você lembra que, puxa, você sabe boiar, e aí você engole água de novo. Então é um processo de extremo estresse, né? E tem muito a ver com a oscilação, né? Com um processo mesmo de crescimento, daqui a pouco dá errado, dá certo, dá errado. E aí nesse momento você começa a ter novas ideias, né? No momento que você tem mais fricção, mais desafios, você começa a ter novas ideias, né? Já dizia Nizam Anais que a abundância é uma merda, né? Nos momentos em que você tem mais dificuldade é que surgem as grandes ideias. Quando você tem escassez de recursos, pode ser que seja um momento ideal de fazer uma virada. Enfim, isso não é uma regra, eu estou comentando aqui alguns pontos. Então vamos voltar para o afogamento. Naquele momento que você tenta nadar, você tenta boiar, engole água, daqui a pouco você nada um pouco mais, você fica cansado, você fica lá, você boia. Aí você lembra na sua escolinha de surf lá, né, quando você fez aos 15 anos, estou falando do meu caso, que fiz escolinha de surf, pega uma diagonal para sair da correnteza. Aí você fala, cara, que diagonal? Eu tô no meio do oceano, né? E aí você lembra que muitas vezes aquela aula, aquela dica, aquele livro que você não leu até o final poderia ter sido decisivo num processo de te salvar de alguns riscos que o negócio tem. Então essa é uma fase, ela é muito crítica e ela é decisiva para o negócio realmente ser sustentável. Nesse momento, a empresa ela ainda é muito dependente do fundador, dos sócios. Em geral, o que nós percebemos aqui na Boomit? Que é nessa fase que o empreendedor, ele, primeiro, está extremamente cansado, estressado, ele não tem um time autônomo, ele não consegue muitas vezes tirar férias, porque no momento que ele sai de férias, o resultado declina. Então, é nesse momento que ele se pergunta se isso começa a valer a pena. Ele não ganha tanto quanto ele achou, então tudo aquilo que se vende na mídia, né, de que o empreendedor é um herói, que ele é um cara que vai trabalhar menos e ganhar mais, aquilo cai por terra. Ele fala, pô, peraí, eu tô há 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos remando e o meu resultado às vezes é o mesmo, às vezes não é. Eu cresço um pouquinho, decresço muito pouquinho. E é nesse momento que esse grupo se divide em 2. Algumas pessoas olham para esse ambiente de extrema escassez e totalmente instável e pensam de forma muito consciente que talvez essa realidade de empreender não seja aquilo que ela quer para ela. Isso é totalmente legítimo. Desistir ou entender e se autoconhecer e pensar, poxa, eu achei que era A e é B. É totalmente legítimo. Entender que aquela realidade do empreendedorismo em que você retira pouco do negócio, que você tem que treinar seus funcionários, que você vai ter problema com o fornecedor, provavelmente, que você tem que pagar imposto pra caramba e não tem quase nada em troca, que você nem sempre vai conseguir vender dentro do teu resultado, para muitas pessoas não faz sentido, né? Então vale mais voltar para o mercado, vale mais ser um autônomo, né? E é nesse momento que eu gosto de diferenciar também o ser empreendedor e ser empresário. É nesse momento que a gente divide isso, porque você pode, tá? Com certeza ser um empreendedor, né? Ter competências empreendedoras, né, competências de transformar um problema em uma oportunidade, transformar em soluções, mas isso você pode ser em qualquer lugar. Você pode ter funcionários empreendedores, você pode ser uma pessoa do setor público que é empreendedor, você pode ser um médico empreendedor, você pode ser um advogado empreendedor. Isso é uma coisa. E você pode ser um empresário empreendedor. E outra coisa é se você se tornar um empresário, né? Ou seja, ter um organismo autônomo e independente. Isso é uma empresa. Se você tem um negócio que ele é totalmente dependente de você, você tem um negócio e não uma empresa. E é nesse momento que a gente divide em 2 grupos. Esse grupo 1, geralmente, você pode dividir ele em 2 partes, né? Uma empresa que quebrou, por exemplo,
ou o empreendedor desistiu, né, ou decidiu de forma muito coerente com aquilo que ele quer não seguir mais adiante. E você tem um segundo grupo, que nós avaliamos que segue na jornada e que ele tem 3 competências muito alinhadas. E ele quer, nesse momento, construir um negócio realmente autossuficiente, tá? É nesse momento que ele precisa desenvolver, além dessas 3 competências que eu vou falar daqui a pouco, ele precisa desenvolver competências de gestão, ter uma visão holística, porque naturalmente você precisa desenvolver vendas, gestão, você precisa desenvolver finanças no seu negócio, produto. E aí é um momento em que ou você vai atrair sócios para dividir com você essa responsabilidade, ou você vai ter que realmente ter uma visão mais 360 do negócio, que é o que a gente está falando de técnica. Legal. Mas existem 3 competências que nós observamos frequentemente nos empreendedores de sucesso, e aí entenda sucesso não como aparecer na capa da Forbes, mas sucesso como o empreendedor chegou onde ele gostaria de chegar. Eles têm 3 características muito relevantes. A humildade, que é a capacidade que ele tem de aprender com o outro, seja com outros empreendedores, com mentores, com livros e principalmente com clientes. Entender as nuances do mercado e realmente fazer as transformações necessárias. Ele tem a escutativa e ele está pronto para realmente receber esses feedbacks do mercado e de mentores relevantes para o negócio dele. A adaptabilidade é a capacidade que o empreendedor tem de observar o mercado e as mudanças no público-alvo dele e observar novas oportunidades no cenário em que ele habita. E com isso, ele está intimamente conectado aos clientes e, portanto, faz as mudanças necessárias e a adaptabilidade do produto dele ao mercado em que ele se encontra. Ele não é aquela empresa que só porque ele criou uma solução há 10 anos atrás, ele mantém essa solução. Pelo contrário, ele vai lá e ele cria não só uma solução, mas ele recria aquele produto inúmeras vezes. Perfeito? E para finalizar, ele tem consistência. De nada adianta você ter humildade, você ouvir os outros, aprender com os outros, se adaptar às mudanças do mercado com adaptabilidade, se você não tiver consistência, disciplina, execução. De nada adianta você ter inúmeros planos se você não consegue executar de forma consistente. Esse é o segundo P, que é problema. E para você ter tudo isso calibrado e seguir para o próximo P, fica com a gente que você vai saber quais são as empresas que de fato conseguem ter uma gestão autônoma, independente e que os empreendedores deixam de ser operacionais e se tornam estratégicos. É isso que você vai ver no nosso último P.